aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. A questão do Vasco. Do Vasco. É assim, a gente tava fazendo o jogo aqui no domingo do Botafogo, né? Com o Cruzeiro, né? Isso. Mas depois vendo assim. Os highlights. O jogo em casa, assim, o Vasco jogou melhor do que o Grêmio, né? O Vasco jogou melhor. O Grêmio não jogou nada a partida quase toda. O final do segundo tempo que o Grêmio mais dominou, né? O Grêmio em São Januário é meio pato do Vasco. É, meio pato do Vasco. Exatamente. A Só que torcida abraçou, o momento do Grêmio não é muito bom, né? Eles não possuem zagueiros assim, confiáveis, né? Exato. O Kahneman se machucou logo no início, que ele dá uma trombada no Matheus Cocão, ele cai desacordado. Inclusive, foi a primeira substituição por concussão do campeonato. O protocolo, né? Pelo protocolo. E também o Vasco teve um pouco de sorte na partida, né? Que foi coisa que não aconteceu contra o Bragantino. O David chutou, a bola desviou e entrou. Ontem, o Vitinho chutou, a bola bateu. O Maicon deu uma cabeçada assim por cima que encobriu o Léo Jardim. E o primeiro gol do Bragantino também vem de uma falha grotesca do Léo Jardim. Ele vai meio que encaixar a bola, espalma pra dentro da área. E aí o Nacho vai lá e faz Eu vi uma galera cornetando dos vascaínos, né? Que até falando do Ramon, né? Que a gente vai falar daqui a pouco também da vacilada monstra que ele deu, né? Que o Ramon Dias não faz um time competitivo há muito tempo. Acho que forçaram uma barra. Eu acho que é forçar. Mas o Vasco não tá sendo competitivo? O Vasco tá sendo competitivo. O Vasco foi competitivo contra o Grêmio, foi melhor que o Grêmio. E agora foi competitivo contra o Bragantino. O resultado da derrota é injusto. Pelo que foi o jogo. Sim. Vasco jogou bem pra trás, Vasco jogou bem, pô. Teve um gol anulado do Verratti por milimétrico pelo VAR. Então eu acho que, tipo assim, o Vasco tá jogando o que o elenco pode jogar. Sim. O Ramon faz o que é possível fazer com aquele elenco. Sem Paulinho Paula, sem Jair, ontem sem Payet. Payet pode voltar pro Fluminense. Hugo foi apresentado hoje, inclusive. Inclusive Hugo Moura. Hugo Moura, né? Anunciou o contrato por empréstimo e obrigação de compra no final do ano. Então é aquele negócio, fluxo de caixa. Só não comprou agora. 2 milhões de euros. Isso. Pro Atlético Paranaense. O Flamengo vai morder mais ou menos 12 milhões de reais. Porque tem metade do jogador. Agora, por exemplo, é lógico que a gente tem que ter muita calma, porque se a gente for pegar o que o Vasco fez nas 2 primeiras rodadas do Brasileiro do ano passado, o Vasco venceu o Galo fora. Empatou com o Palmeiras. Empatou com o Palmeiras em casa, fazendo um grande primeiro tempo e caindo no segundo tempo. Só que, assim, eu esperava, confesso que depois daqueles jogos contra o Nova Iguaçu e da reta final do Vasco no Campeonato Carioca e daqueles confrontos na Copa do Brasil, eu esperava um Vasco, uma situação mais alarmante. Eu acho que, por exemplo, o jogo de ontem contra o Bragantino, lembrando que o Bragantino veio aqui no Rio, quase ganhou do Fluminense. Sim. Fez um jogo duro. 2-2. E ganhar lá é difícil. E outra coisa, foi o melhor jogo do Fluminense nos últimos 2 meses. Sim. E ainda assim o Fluminense empatou o jogo. O Fluminense jogou melhor do que jogou contra o Colo-Colo, por exemplo. 2 gols do Lima, né? E aí... esquece, mas o Bragantino era vice-liderança do campeonato passado durante algumas rodadas. Sim. Caiu bastante esse ano. Foi eliminado pelo Botafogo na pré-Libertadores, não jogando nada. Mas, assim, é um adversário difícil. Eu acho que o Vasco, ele colocou... Você vê que existem muitas pequenas mudanças táticas promovidas pelo Ramon que fazem muita diferença nesse tipo de jogo. Que, em tese, o Vasco sofreria muito, por exemplo. Começou sofrendo muito pela jogada pelas pontas, depois ele acerta isso no segundo tempo. Diante da situação, o Vasco surpreendeu nesse início de brasileiro. Vencer o Grêmio é uma coisa que eu não esperava. Ontem jogar bem contra o Bragantino vencer lá... bem o Grêmio, né? Vencer bem. Com o Matheus Cocão, jogando pra cacete, o esforço jogando pra cacete, coisa que não aconteceu ontem, né? Ontem já deu uma queda. Na primeira rodada também foi com linha de 4? Ele abriu mão. Foi linha de 4. Então, acho que Só que era o Medel ao invés do João Essa recuada foi importante, né? Porque não tava dando certo. O meio-campo não existia, né? Ontem, por exemplo, o Galdame chegou um momento, jogou como um cabeça de área mesmo, à frente do... Teve momentos com as substituições, né? Porque o Matheus Cocão ontem não tava legal. Eu não sei se é porque ele tomou um amarelo logo no início da partida. Mas, tipo assim, ele jogou bem mal. Ele errou tudo que ele tentou. O Sforza também não jogou muito bem. O meio-campo do Vasco jogou muito bem. Voltou muito bem pro segundo tempo. O primeiro tempo foi mais preocupante. O Cocão é o escolhido nesse momento pra ser esse volante mais de pegada do Vasco, né? A tendência é que o Hugo Moura... né? Porque se o Vasco tá trazendo... Era o Zé Gabriel, né? Era o Zé que fazia essa função mais o Zé Gabriel meio que perdeu a vaga. E porque agora também, no momento, o primeiro homem aparentemente vai ser o Sforza.
Ele tá deixando claro. Porque o Matheus Carvalho contra o Grêmio, ele foi o cara que mais saiu com a bola, sabe? Sim. Mas apareceu pro jogo. Mas assim, o Sforza, na tua opinião, ele vai ser esse primeiro homem por questão de intensidade de marcação ou pra ser um cara construtor, pra sair com a bola? Eu acho que é mais por conta da construção. Sim. Mas no contra o Grêmio, ele foi bem na marcação. Sim. E a gente pode lembrar, uma das coisas que mais vendeu assim, o Sforza pra fora foi a marcação dele em cima do Endrick, né? Que ele anulou o Endrick numa partida do Sub-20, Sub-17, né? Eu não sei se é Sub-20 ou Sub-17, mas eu acho que foi do Sub-17. Sub-17, né? Foi Sub-17. O Sforza anulou o Endrick e aí ele vendeu pro mundo. Tipo assim, cara, o moleque joga bem. O moleque capitão, marca bem. Porque eu assim, acho que vai dar mais chance pra ele jogar esse esquema no 4-3-3, basicamente, né? 4-3-3. David, Rossi e Verratti. Então, o David apareceu nas 2 rodadas, né? Mais do que ele tava aparecendo. Eu diria até que foi um dos melhores jogadores das 2 partidas do Vasco. Dá pra ter essa esperança no David? Porque assim, eu lembro que o melhor do DVD na vida era no Fortaleza, principalmente. E entrando no segundo tempo, às vezes, né? Era um cara de muita força. Tinha o DVD de Exalta Samba, excelente. DVD de 15 anos do Pichote. Porra! Caralho! Não, vai querer escalar DVD? Eu vou escalar um internacional, então, aqui. Up Smoking Tour. Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem. É igual... Não teve um Super Bowl que teve o Dr. Dre. Eles reuniram essa galera. Aí também botaram o 50, botaram outros caras. Mas o DVD, porque é como a galera do Vasco chama o David, né? O melhor dele era muita velocidade, muita força na entrada da área. E físico. Ele faz a parede. Né? A parede dele é o diferencial. Ele não é um diferencial. finalizador nato. Longe disso, inclusive. Longe disso. Mas me parece que nesse início, aí é muito início, né? Ele e o Ross têm entregado aquilo, né? Sem a bola, eles vão ajudar muito na marcação. O Rossi um pouco menos, né? O Rossi é um negócio que... O Rossi não ia ficar, né? É complicado. Ele tava quase sendo vendido pra Goiás e Santos. Não deu certo as negociações. E o Vasco tem no banco um jogador que ele pagou 20 milhões nessa temporada, que é o Adson. E que, de novo, entrou ontem e não consegue fazer nada. Então, isso que eu te falar. Ele bate no zagueiro, ele bate no lateral, ele cai no chão, ele não tem físico pra ser jogador de futebol, aparentemente. Não, eu acho que... Eu acho que a questão... Eu preciso avisar lá atrás, né? Eu acho que não é questão que, por exemplo, ele não tenha físico pra Sabe qual é o apelido dele? Frangadson, inclusive. Por conta do... Quer dizer, franzinho no franguinho? Frangadson. A galera não perdoa. Não perdoa. Os Luiz Guilhermes. Os Enzos grisalhos. Cara, eu acho que, por exemplo, não é nem a questão dele ser um jogador... Eu acho que é incompatível pro que o Vasco precisa na temporada. Almeja até dizer. Porque, por exemplo, o que o Vasco... Hoje, o vascaíno quer ser, por exemplo, chegar no Luiz... Luiz, porra, tu fecha num campeonato de 11ª colocação sem passar susto? Não, eu fecho isso aí com uma tranquilidade. Então, assina com... absurdo. Com sangue do dedão, então, né? Eu acho que, por exemplo... Em determinada parte do Campeonato Carioca. Quer meu dente? Eu dou um dente. Escolhe aí. Em determinada parte do campeonato. Sem ser o siso. Sem ser os da frente. Então olha pra aquela câmera e fala o que você faria pro Vasco fazer um campeonato tranquilo. Eu dou um dente pro Vasco fechar em 11º lugar no Campeonato Brasileiro. Puta que sensacional. Ele entrega uma parte de si pra tu ver, né? O nível da preocupação do Vascaíno. Então eu acho assim, por exemplo, no caso do Adson, o Vasco hoje, ele precisa fazer um campeonato mobilizado. Sim. Ele precisa, assim, que todo jogo seja uma pressão como tinha aquela pressão que o Vasco soube lidar muito bem, né? O Vasco soube lidar muito bem. Tipo assim... E mobilização também, como primeira rodada, teve em São Januário. Sim, exatamente. Teve a galera muito com o Vasco. A festa pro Roberto também. Mas isso aí... Isso ajudou também. O que implica nisso também, por exemplo, o Vasco já começa o Campeonato Brasileiro do ano passado com o Barbieri questionado. O Ramon Dias hoje, ele não é questionado como era o Barbieri. Você tem críticas pontuais, mas alguém pede fora Ramon Dias no Vasco? Ninguém pede. A galera até reconhece que, assim... O faz Ramon o que dá. Tava até de... Mesmo gastando o que gastou, isso que é muito louco, né? Precisa de mais material, né? Agora, você tá falando do ataque, eu tô olhando aqui pro banco. Ele joga com o DVD com o Rossi e no banco... É o Adson. É o Adson, porque o Cleiton é mais centroavante. Aí tem o Ryan. Aí tem um garoto da base, que é o Ryan. Tem o Cleiton. O Serginho. O Cleiton que tem entrado bem. Que é do lado ou por dentro? Ele entra junto com o Verratti. Ele nunca entra na vaga do Verratti. Dupla, fica uma dupla, fica 2 atacantes. Eu acho que, por exemplo, o Vasco ele precisa... Opção abaixo. O JP de frente...
mas também não... É garoto? É garoto ainda. Acho que o Vasco precisa... É mais meia ele. O Vasco precisa dessa mobilização e principalmente ter ciência de que vai ter vão ter momentos no campeonato que o Vasco vai perder 2 e empatar 1. Vai ter momento assim e não pode perder o senso de mobilização nesse momento do campeonato. Não pode. Porque assim, não dá pra esperar do Vasco o time do Canal 100. Sim. Entendeu? Do Paier, toque ele de vai bola. ser importante. Tem esse fator, né? O Paier Ele vai ser importante. Agora, vai voltar pro time. É Né? bizarro como vocês sempre lembram do Canal pergunta- 100. Vocês são canais. Não, porque isso aí foi uma ilusão, a pergunta que não quer calar. uma brisada da torcida do A Vasco. pergunta que, falando em brisada, daqui a pouco tem um superchat do Mirosmar Carramargo do Reg. Tá brisado? Tem 2 muito... Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.